Rosângela, nós ficamos com a pulga atrás da orelha com esse tema de hoje. Eu não quero ser como a minha mãe. Como assim? Pois é, Calil, é um tema polêmico, né? Você viu que até para a gente achar um título foi desafiador, Foi sim, foi sim. né? Porque, assim, existem vários desdobramentos, né? Uhum. Quando a gente fala na psicologia junguiana de um complexo materno negativo, essa é uma das, vamos dizer assim, das expressões desse complexo materno negativo. O que que é isso? Mãe é um arquétipo muito poderoso, você concorda? Sim, Né? sim. A maternidade, ela é um pouco inquestionável, né? Ela é inviolável, é uma coisa que ninguém pode tocar muito. Só que não, né? É, esse arquétipo da mãe, apesar de muito poderoso, e justamente por ser muito poderoso, ele acaba impedindo algumas pessoas de lidar com isso de uma forma consciente. Então, a gente acaba lidando com isso de forma muito inconsciente, porque reprime uma série de coisas na nossa vida. Então, repara, mãe é o nosso primeiro objeto de amor. Mãe é a nossa primeira relação, né, amorosa, afetiva ou não, que a gente tem no mundo. É o nosso primeiro contato com o outro. Então, é uma relação muito marcada por muitas coisas, né? Então, depende muito de como essa mãe vai atender as necessidades desse bebê, não só as necessidades físicas, mas as necessidades psicológicas, enfim, e por aí vai. Eu não quero me alongar muito nessa questão, porque o nosso tema aqui é outro. O que que acontece, Caliel? Todos nós temos uma identificação muito forte com a mãe na nossa primeira fase da vida, né? A criança depende da mãe para tudo, então ela fica muito apegada a esse modelo e, de alguma forma, obedece muito a esse padrão que é estabelecido ali. Só que a gente vai crescendo e, na adolescência, principalmente, ocorre uma separação dos pais, que é esperada, que tá dentro de um protocolo. E para algumas pessoas, para algumas mulheres, que o nosso recorte aqui são as mulheres, o que que acontece? A maternidade, Caliel, ela não é tão glamurosa quanto pintam, né? A maternidade, quando está dentro da instituição casamento, né, a mulher ela fica numa clausura. É um momento em que ela deixa de existir para o mundo e passa a viver muito a maternidade, né? É uma exigência, é uma demanda muito grande. Então ela fica meio que escrava daquele ser que é totalmente dependente dela, e depende dela para sobreviver. Então, algumas mulheres que já têm uma dificuldade com a própria mãe, a maternidade vai despertar algumas coisas sombrias. E essa mulher não vai lidar muito bem com essa maternidade. Então, é uma mãe muito reclamona, que está sempre reclamando de tudo, da vida, do marido, da casa, do filho, da comida. Ou seja, ela acaba ficando triste, deprimida. E o que que acontece? Ela não dá o afeto e a atenção devida aos filhos. E o que que acontece? Esses filhos, quando chegam na adolescência, essas filhas, né, o que que elas vão fazer? Elas vão criar uma defesa contra a mãe. Ou seja, tudo menos ser como essa mãe. Eu não quero. Porque vamos dizer assim, o desenho que ela tem, a perspectiva que ela tem de ser mãe e ser mulher é extremamente negativa. Ela só reclamou, nada estava bom, ainda adoece, fica deprimida, fica triste pelos cantos, a vida não é satisfatória. Então ela encontra aquele modelo que ela não quer seguir. Né? Na versão masculina é pai, afasta de mim esse cálice, né? Na versão feminina é essa, né? Mãe, afasta de mim, né? Não quero. E isso vai fazer com que esta jovem mulher se afaste totalmente dos instintos femininos, da natureza feminina e vá olhar e se espelhar no modelo masculino, que é do intelecto, da razão, né? Enfim, da competição, da carreira, e isso traz muitos prejuízos para as mulheres. Você quer falar alguma coisa ou posso seguir? Ah, sim, sendo só um adendozinho rapidinho, porque na verdade para mim fica até surpreso, porque há um tempo, eu não sei, há um tempo atrás a gente sempre percebia que a filha
tinham uma tendência de repetir o modelo da mãe. Não, minha mãe se comportou assim, eu vou me comportar da mesma forma, porque a mulher tem que ser assim, a mãe tem que ser assim, eu vou seguir esse modelo. E parece que esse modelo de seguir a mãe, ele vem sendo quebrado nesse novo modelo social. É isso, Rosângela? É também, Caliel, porque olha só, o complexo materno negativo, ele também pode se desdobrar num excesso de instintos maternos, ou seja, ser muito igual à mãe, né? Ou seja, tudo que é em excesso, Caliel, não é saudável, é um desequilíbrio, né? Então está falando de uma falta. Então a gente, quando vive um excesso, a gente está tentando equilibrar alguma coisa que está faltosa na nossa realidade. Então, assim, quando é o excesso disso que você falou, também é um complexo materno negativo. Também não é uma coisa saudável. Porque, olha só, cada um, Caliel, está no mundo para ser livre, para ser quem quiser. Só que a educação que a gente recebe, né, o modelo que a gente tem integrado na família, isso vai repercutir na nossa vida. Claro que vai. Né? E a gente só vai se dar conta disso muito tarde. Todos esses movimentos que eu estou falando aqui para você são movimentos inconscientes. Ninguém escolhe isso. Isso é uma circunstância. A coisa vai acontecendo, né? Então, assim, tem também essa mulher que imita o comportamento da mãe, porque considera positivo, então isso é o legal, mas tem a que imita o comportamento de um jeito extremo a ponto de ser negativo. E tem isso que a gente acabou de trazer, que é tudo menos ser como a mãe. Ou seja, ela se afasta totalmente dos instintos femininos. E isso vai trazer prejuízos na vida dela, tanto psíquicos como físicos até. Essas mulheres, elas têm dificuldades de engravidar, elas acabam tendo problemas como endometriose, infertilidade, né, como eu já falei, abortos, né, nascimentos prematuros. Durante a gestação, são mulheres que, como elas têm uma resistência com a maternidade muito grande, patológica, né, inconsciente, elas têm hemorragias, vômitos intensos, né? Enfim, é bem forte essa manifestação dos sintomas no físico da mulher. É como se o corpo rejeitasse isso, como se ela não aceitasse lidar bem com a maternidade, porque o exemplo de maternidade que ela teve foi muito negativo. Então, ela não quer. E aí ela se afasta e afasta a mãe, e isso traz prejuízos também na vida dela conjugal, porque ela não sabe se relacionar bem, ela tem dificuldade de cuidar, né, de cuidar do outro, qualquer outro, até planta, ela não sabe cuidar, né? Então, são essas mulheres que não sabem cuidar de nada, de ninguém, e não querem, ficam desesperadas com o compromisso com o outro, né? Então, elas vão se afastando cada vez mais de tudo isso. E tem a questão também do prejuízo emocional, né, Caliel? Porque o que acontece com essas mulheres? Elas vão valorizar muito o intelecto, vão desprezar um pouco essa coisa do corpo físico, não lidam bem, e vão querer suplantar a mãe. Elas querem ser muito inteligentes, elas querem alcançar coisas para marcar a distância que existe da mãe. Ou seja, não tenho conversa com essa mulher, com essa mãe. Não tenho assunto com ela. Meu assunto é de uma esfera mais elevada. Ou seja, ela retira realmente a mãe do campo de olhar, de ação dela, ficando cada vez mais afastada dessa natureza instintiva, né, feminina, da consciência feminina, né? Então ela vai eleger exatamente o comportamento masculino para espelhar. Isso tem um prejuízo muito grande, né, para a vida da mulher. E ela vai contabilizar isso mais tarde, na vida adulta, né, quando ela vai contabilizar tudo isso. Então, eu queria dizer que tem saída para tudo isso, né? Quando você começa a se dar conta dessa distância, quando você começa a perceber que essa distância que você estabeleceu com a sua mãe está, vamos dizer assim, um pouco fora da curva, vamos dizer assim, na minha linguagem patológica, é importante procurar ajuda, procurar terapia, né, fazer parte de grupos que falam dessa coisa das mulheres, porque ela precisa fazer as pazes com essa mãe.
com a mãe que ela internalizou, não necessariamente com a mãe real, não precisa ser necessariamente com a mãe física, mas com essa mãe internalizada. Então, ressignificar essa relação com a mãe vai trazer para ela a possibilidade dela resgatar também toda a sua natureza instintiva feminina, toda a sua consciência feminina. E isso é ganho para todo mundo, né? Vai trazê-la de volta para a vida, num equilíbrio que precisa, todos nós precisamos. Sou seu fã, Rosângela Macedo, sou seu fã, Ah, tá? Quem quiser, querido, gratidão. quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como encontrar ela nas redes sociais? No Instagram, @ser.ateliê de cura.